meus irmãos. Vamos ler em Eclesiastes 3. Eclesiastes, Salmo, Provérbios, Eclesiastes. O Salmo é quase no meio da Bíblia, pois Provérbios, Eclesiastes, capítulo 3. Talvez precise de algumas batalhas bíblicas, como a gente fazia quando era moço, né? Para poder aprender a abrir a Bíblia rápido. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Te damos graças, Senhor, por reconhecer o tempo que vivemos, que também é um tempo de revelação, tempo da luz perfeita do Senhor, tempo daquilo que é perfeito. Estamos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Não era tempo. Tem tempo que não é bom, mas existe todos esses espaços de tempo, períodos, que devemos ainda ser agradecido a Deus e ver se podemos aproveitar os bons tempos, que tem bons tempos, como o tempo de amar é muito bom, mas o tempo de aborrecer é triste. O tempo de guerra não é bom, mas o tempo de paz é bom. Eu quero apenas falar um pouquinho sobre não era tempo, porque as coisas têm que suceder no tempo certo. E não adianta nós querermos mudar. Aquilo vem sempre naquele tempo. E você tem que aprender que aquilo que você planta, você colhe. Plantar não é ruim. Colher, quando você planta coisa ruim, você não pode colher coisa boa. Por isso, quando você vê uma irmã, um irmão em problema, não o julgue, não o critique, porque você estará, através do seu pensamento, fazendo um plantio. E a qualquer tempo, você sofrerá o juízo. E o juízo não é no céu. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará, é na terra. É na terra que a gente planta, é na terra que a gente colhe. Então é aqui mesmo. Não critique do problema de um lar, de uma irmã, porque amanhã será o seu dia.
Você vai pagar por aquilo que você criticou. Não fale para a outra pessoa, se fosse eu faria assim, como que se eu tivesse a palavra correta e você não tem nada. Mas a hora que você vai enfrentar o problema, você não faria assim. Então é bom a gente guardar as palavras, como disse Jesus, por suas palavras sereis julgados e por suas palavras sereis condenados. Então, cada coisa que você vê o outro passar, a gente vê o lar de um casal em dificuldade e você passa a julgar aquele lar, passa a julgar aquela família, passa a julgar aqueles filhos. Amanhã está brilhando na sua casa. A mesma coisa. Não tente ajudar, me desculpe certas coisas que eu falo, mas não tente ajudar, nem averiguar se o marido de uma irmã está atraindo. Porque depois alguém estará olhando o seu. Isso é verídico, isso daí nós temos constatado. O espaço de tempo que a gente vive, já 70 anos, 50 anos de ministério, então a gente tem constatado isso daí. Não adianta falar. Se o filho dos outros é arteiro, ora por eles. Se o lar dos outros está em problema, ore por eles. É o melhor que você pode fazer para que você seja uma pessoa agradável e abençoada. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Você gostaria de ser tratado bem? Então trate bem. Faça a sua parte, porque se você tratar mal, aquilo vai vir sobre você. Como a Bíblia diz, lança seu pão sobre as águas. Um dia você vai colher aquilo ali. E se você lançou uma coisa errada, você vai colher aquela coisa errada. Então não tem coisa melhor do que ignorar problemas da casa dos outros. Ficar quieto. Não é comentar, não é juntar uma rodinha e comentar. Não. Deixe quieto. Aquilo é daquele lar. Aqueles problemas daquele lar vieram em tempo para aperfeiçoamento daquele lar, daquele casal, daqueles filhos. Você nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Você casa hoje, mas não sabe amanhã o que vai dar. O que vai acontecer se aquela moça, aquele rapaz, permanece na fé? Se eles permanecerão fiéis um ao outro? Você hoje vê eles agradáveis. E amanhã é outro tempo. Aí você vê, eu nunca pensava que esta pessoa seria assim. Então, você nunca pensava, mas o ser humano, enquanto ele não tiver o batismo com o Espírito Santo, ele é um ser volúvel. Ele não tem segurança. Ele não é digno de crença. Estou falando agora de um povo cristão. Porque falar do povo lá fora, você sabe que tem muita gente lá fora que é mais sincero do que muitos de dentro da igreja. Mas não tem nada a ver com a fé. Então nós de dentro é que devemos aproximar de Deus e ver o que nós precisamos fazer para poder agir de uma forma correta, para que a nossa colheita amanhã seja agradável. Você fala de coisas que acontecem no lar de uma pessoa hoje,
depois os seus filhos vão fazer a mesma coisa lá na frente. Quer dizer, você trouxe o mal para si próprio. Como eu gosto de olhar e pedir misericórdia. Eu queria que vocês, não sou perfeito, perfeito é Bran, mas eu creio que o nome Bran está em mim. Então eu preciso manter esta vida correta. E eu prefiro, ao ver as coisas, me aquietar, que é muito melhor. E as irmãs, mulher você sabe que diz que fala mais, né? Mas as irmãs têm que tomar muito cuidado, porque vocês acarretam problema para as suas vidas, para os seus lares, para os seus filhos, para as suas filhas, no que se trata em rodinhas. O que eu sou com um irmão, na presença, eu sou na ausência. Vocês estão me entendendo? Quando você vai falar daquela pessoa, pensa de você falar dela, ela perde você. Se você falaria aquilo dela. Se você falaria aquilo do lar dela, dele. Se tivesse pertinho, tem uns que dizem, eu falaria, porque eles são rompantes, fariseus. E eles vão colher, porque eles estão plantando. Bom, para que falar tanta coisa assim, não é? Seria bom sermos despertados no lar, no trabalho. Trata uma pessoa má lá no trabalho, alguém vai te tratar mal. Seja um chefe bruto, você vai ter um patrão bruto. Faça isso para você ver. Seja uma pessoa agradável no seu trabalho. Cumpra seu dever. Para você ver que as coisas vão ficar boas para o seu lado. Deus não é injusto. Se Ele diz que o que eu semeio eu vou colher, isso é real, eu vou colher. Tem hora que eu tenho dito que eu ganho um grupinho de irmãos. Aí vem um irmão, outro irmão, de outro ministério. Você pensa que eu não sei que eu vou pagar? Eu não tenho nada a ver com aquilo. O irmão, a irmã que errou, e porque não dá certo lá com aquele pastor, a gente conversa com o pastor, faz de tudo, dá a mão, ajuda eles e traz eles para o ministério da gente. Mas eu estou certo que um dia alguém vai virar o calcanhar para mim no meu ministério. Vou colher aquilo, mesmo sendo certo. Eu não fiz nada de mal, mas eu tentei ajudar um irmão. Vocês estão me entendendo? Eu tentei ajudar um irmão. E depois eu tenho aqueles que vão ficar contra mim, porque eu tentei ajudar um irmão. Então a gente paga, de qualquer maneira a gente paga. Eu não vejo nem eu fazendo aquela coisa errada, e nenhum pastor, quando eu tenho dito membros meus que vai para eles, têm a mesma fé, eles dão mais certo com eles. Amém. Deus abençoe. Queremos manter nossa amizade, nosso companheirismo. Queremos manter um bom espírito. Vamos para o mesmo céu. E tem hora que a gente desconfia que não vamos para o mesmo céu. Membros não dando certo com pastores, pastores não dando certo com membros. Está parecendo que não vamos para o mesmo céu, porque nosso céu começa aqui. O nosso lar celestial começa aqui. Se não temos o natural aqui, a gente lutando por uma coisa boa, melhor, por caráter, por vida vivida, por boas palavras, por bons tratamentos, nós não sabemos o que é o lar celestial. Quando você vive em problema em casa, marido e mulher, você pode ver que não tem nada a ver você e Cristo. O irmão Brana simplesmente
contou aquela mentirinha que ele mesmo relatou. Diga para os advogados que eu não estou em casa, e correu para o fundo do quintal. Mas quando ele retornou para casa, do fundo do quintal para casa, para dentro de casa, Deus encontrou na porta e disse: Bill, crês que fizesse certo? O telefone tocou outra vez. José vem correndo e diz: papai, o senhor quer que eu diga que o senhor não está em casa? Não foi feito por mal. Era a pressão que o irmão Brano estava sofrendo dos advogados sobre imposto de renda. E ele falou aquela palavra e o menino aprendeu, a mulher o corrigiu, ele admitiu. Ele foi fazer uma oração para uma criança, ele sentiu Deus dizer: não posso te responder. Ele saiu dali e foi nos advogados, que os advogados não sabiam nada do que ele tinha feito. E disse para eles: eu vim aqui pedir perdão para vocês, que vocês ligaram e eu estava tão exausto lá na minha casa, que eu corri para o fundo de casa e disse que eu não estava. E Deus não gostou disso. Eu vim pedir para vocês me perdoarem. Para ele depois voltar e orar para um doente. A gente pensa que pode orar para os outros com problemas na vida, sem confissão, sem acerto de conta. Então o melhor que faz, não fala do irmão, não fala da irmã, que você não tem nada que tratar ao ponto de colher uma maldade porque você não falou nada. Então você não vai colher. Então a gente precisa desse aprendizado. Os filhos aprendem conosco. A nossa maneira de tratar, de conversar. Eu repreendo a vida inteira. Em todo lugar. Se possível, eu repreendo a vida inteira. Porque certo é certo. Não vamos para o céu de cara virada. Não vamos para o céu sem tratarmos bem um ao outro. Aí talvez a gente pense: eu vou, mas o fulano não vai. Você não tem nada a ver com o fulano, é você que não vai. Você não tem nada a ver com o fulano. Aí eu vou, a fulana não vai. Não, é você mesmo que não vai. Não tem nada a ver com a fulana. Que o pensamento da gente sempre é assim. Aí eu, se Deus quiser, eu vou. Mas a gente pensa assim: mas aquele irmão, o que ele está fazendo, aquela irmã, aqueles não vão. Não é assim que se pensa. Você tem que pensar em você, você tem que cuidar da sua vida, e não da vida do seu irmão, da sua irmã. É tempo de revelação, é tempo de trovões, é tempo de selos, mas é tempo de justificação, é tempo de santidade. É tempo de batismo com o Espírito Santo. Sabe o que é batismo com o Espírito Santo? A pessoa de Jesus vivendo em mim, vivendo em você, agindo em nós, falando através dos nossos lábios. Isso é batismo com o Espírito Santo. E vê se o Espírito Santo fica falando mal um do outro. Eu não queria chegar assim. Quando você vê uma pessoa que você ama, que você gosta, da sua família, que fica triste. Eu penso assim, quando eu vejo um filho triste, eu penso em Deus. Eu penso em Deus, Ele é Pai. Se eu, que sou um mortal, não gosto de ver um irmão chorando, uma irmã chorando, alguém triste, aborrecido, e Deus então? Pensa nele, pensa que Ele não gosta de ver nós também chorando. Ele quer ver nós com fé, com amor, com vitória, crendo.
Mas os problemas que nós arrumamos na vida faz nós chorar, angustiar. Os namoros que se arrumam faz angustiar. Os casamentos que se arrumam faz angustiar. É casamento, é festa só no dia. Depois é tristeza até a morte. Então aquela palavra, até que a morte me separe, ai Deus. Até que a morte. Quando é que a morte vai chegar? Para quem? Para ele. É assim que ela pensa. Para ela, é assim que ele pensa. Quando está o casamento ruim. Não, você simplesmente tem que admitir que os dois têm erro. Os dois precisam de um acerto. E você precisa de acertar para poder dormir em paz. Não vai nem precisar calmante. Você pode tomar calmante, mas não vai nem precisar calmante. Você vai dormir em paz. Tente viver uma vida amável, consagrada, falando bem dos outros. Não dando ouvido pelo mal que falam do seu irmão, da sua irmã, do seu pastor. Não dando ouvido. Ouvindo a Deus, ouvindo sua voz, sua palavra, você vai ver que tipo de vida você vai viver e Deus vai corresponder com você. Ele não é injusto. Ele diz, o que você semeia, você colhe. Pelo amor de Deus, semeie coisas boas. Faça coisas boas uns para os outros. E para eu ir para o céu, eu tenho que ter paz com todos. Seguir a paz com todos. Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos. Eu quero ir para o céu. Não, eu quero ter paz com meus irmãos. Com todos. Todo mundo. O seu coração, quando ele te condena, dizendo, você não gosta da irmã. Você não topa aquele irmão. Aí você tem que vir ao altar e pedir perdão a Deus. E acertar com Deus, pedir misericórdia. Eu quero dar certo com aquele irmão. A irmã tem que pensar se eu quero dar certo com aquela irmã. Nós sempre temos os problemas no lar. E sempre tem um filho que precisa mais de nossos cuidados. E na igreja sempre tem irmão ou irmã que precisa mais dessas mensagens, desses cuidados. Para colocá-los no lugar. Não é mandá-los embora. Colocá-los no lugar. Agora, meus irmãos, a gente ouve correção a vida inteira. A gente ouve palavras de amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vida inteira a gente escuta coisa boa, mas a hora que escuta uma palavra de correção, vamos examinar a nós mesmos. Não é ouvir a mensagem, você está me ouvindo e pensando, essa mensagem serve para aquela irmã. Pensa bem, essa mensagem dá certinho para aquele irmão. Quando você deveria, ao ouvir, dizer, essa mensagem é para mim. Está dando certinho para mim. Como é que eu vou prosseguir aqui? Não tenho muito tempo. E quero dizer poucas coisas aqui da mensagem do irmão Brana. Não era tempo. Não era tempo de Lutero. Está aqui, 314, 315, o desvelar de Deus. Observe o que isto faz. Isto finalmente retorna a semente outra vez. Quando ele veio na forma de Martinho Lutero, você sabe que não era semente, eram as folhinhas. Quando ele veio na forma de John Wesley, não era semente, eram as folhinhas, aumentando. Quando ele veio em forma dos pentecostais, era a casca, onde abrigava a semente. E há tempo para tudo. Há tempo para plantar. Quando nasce, não é a espiga que você plantou. Nasce folhinhas. E você plantou grão.
Mas o grão tem que passar por um processo de folhas, talo, borla, casca, e aí aparece o grão. Há tempo de tudo. Se o povo percebesse o tempo que estamos vivendo, e que já passou o tempo de Lutero, o tempo de Wesley, o tempo pentecostal, o tempo da primeira e segunda etapa, já passou. Quando ele veio na forma de Martim Lutero, quando ele veio na forma de João Wesley, quando ele veio na forma dos pentecostais, ele está suposto a se revelar outra vez como a mesma semente foi, o Filho do Homem. E o Filho do Homem não foi o ministério de Lutero, de Wesley e pentecostais. E ele prometeu revelar outra vez como semente, porque a semente é Cristo. Se o grão de trigo caindo na terra, ele não morrer, ele fica só. Mas se ele morre, ele produz outro. O grão de trigo, Jesus, Cristo, foi semeado. Ele morreu. E o que ele produziu? Outro grão, igual a ele. Vocês estão me entendendo? O grão do amanhecer, Cristo, o grão do entardecer, Cristo embrana. É o grão, mas esse outro, Lutero, Wesley, Pentecostes, primeira e segunda etapa, são simplesmente condutores do grão. Mas o grão está aqui em cima, no cacho, na espiga. É aqui que você vê o grão, é aqui onde você vê a terceira puxada do profeta, é que é o grão, não é a primeira e segunda, é a terceira puxada, que é o grão. A primeira e segunda é a casca, onde abriga o trigo outra vez. A casca pentecostal abrigou Bran, a primeira e segunda etapa de Bran abrigou nós, semente outra vez. Bran foi a semente daquele dia, o Filho do Homem. A igreja agora é a semente desse dia, a esposa de Cristo. A mesma semente. Ele revela a si mesmo como Filho de Deus através das eras, da era do talo e assim por diante. Mas nesta última era, ele revelará, parece que era futuro, né? Ele revelará a si mesmo como Filho do Homem outra vez. Estava revelando no ministério dele, mas ele não podia dizer tão claro certas coisas que as pessoas têm que tropeçar. Ele estava revelando outra vez como Filho do Homem. Está bem, como no princípio, moldado. E o que faz aquele talo crescer? Ele crescendo o tempo todo, aquele pequeno talo cresce e continua não sendo como o grão original. Essas coisas parecem que a gente tivesse uma plantinha que podia mostrar para você. Essa plantinha só com 2 folhinhas, essa plantinha de 2 folhinhas criou um talo e tem as folhas em cima, e ela cresceu e deu um cacho, mas aquele cacho ainda ali dentro tem que ter a borla, e aí vai formar a semente. Assim é a vida cristã. Por isso vocês param muitas vezes na folhinha cristã e vocês nunca chegam ao grão para vocês e eu sermos igual a Cristo. Ser como Cristo, ser como Cristo. Eu só anelo ser como Ele. Na minha jornada daqui à glória, eu só anelo ser como Ele. Viver como Ele, andar como Ele, ser como Cristo. Quero adorá-lo. Quero amá-lo, quero servi-lo. Oh, essa é a vida cristã. Como isso é bom. Mas presta atenção, ele diz aqui, irmão Brana falando, aquele pequeno talo cresce e continua não sendo como o grão original. Nem mesmo foi a mensagem de Lutero, logo as outras mensagens, Finney, Sankey, Knox, Calvino e assim por diante, nenhum deles, eles continuavam a mensagem, mas o que era isto? Eles não receberam a revelação completa. Eles não receberam a revelação
completa. Lutero não recebeu, foi parcial. Wesley não recebeu, foi parcial. Pentecostes não recebeu a revelação, foi tudo parcial. Primeira e segunda etapa não recebeu a revelação, foi parcial. Mas a terceira etapa é a semente, é a revelação. Amém. Eles não receberam a revelação completa disto, porque não era tempo. Não era tempo no tempo de Lutero, Wesley, Pentecostes, primeira e segunda etapa, mas no tempo da terceira puxada, no tempo de Branham. Agora sim, é o tempo da completa revelação, que eles não puderam receber. Pô, mas é rápido. Por que não recebemos quando a mensagem veio para o Brasil? Não era tempo. Em 1960, 65, quando a mensagem veio para o Brasil, em 1970, 71, quando o pastor Joaquim aceitou, 73, quando eu criei, até 2000. Por que não pudemos ver isso daqui? Não era tempo. Isso daqui a pessoa precisava entender, não era tempo. Hoje ele quer saber mais, não era tempo. O irmão Branham disse, Deus me disse para não dizer a ninguém. E vou levar para a sepultura. É ele quem falou. Não disse a ninguém. Aí vem Deus operando isso no tempo, sem eu saber, sem você saber. Deus vem e abre essa coisa no tempo para nós. De 2000 para cá. Eles não puderam receber porque não era tempo. Eu mesmo não pude receber até o ano 2000 porque não era tempo. Mas aí a coisa chegou. Foi o tempo, começou o tempo, agora é tempo. É tempo de saber que a era terminou, é tempo de saber que o Cordeiro saiu do trono, é tempo de saber que o novo nome é Branham. É tempo, agora é tempo de saber que nós não estamos esperando o Filho de Deus. Estamos esperando o Filho prometido, porque ele foi Filho do homem no seu dia, Filho de Deus nas eras, Filho do homem no tempo do irmão Branham, e agora ele está trabalhando na noiva para que ela se aperfeiçoe para receber o Filho prometido nos ares. Isso é o que o irmão Branham ensina. Isso é o que eu creio. Eu sei que esta é a verdade, mas aí atrás não era tempo. Por isso o pastor Joaquim não pôde pregar isso, não era tempo. Por isso os outros pregadores, irmão Arkel Russell Martins, que trouxe a mensagem dos Estados Unidos, não pôde pregar, não era tempo. Mas agora, depois do ano 2000, que a gente começou em 95, 96, pregar sobre o novo nome, Filho do Homem, mas agora é tempo. Você tem que ver que agora é tempo de rapto, é tempo de estar preparado. Você olha o que está acontecendo no mundo inteiro, ninguém tem liberdade mais. Gostávamos da liberdade, perdemos a liberdade. O país tem sua lei dizendo liberdade e não temos liberdade. Será que não percebemos que é tempo disso? É tempo de terminar a liberdade. E começa a vir a prisão. É o tempo que não gostamos. Tempo bom, aí você pensa, oh, tempo bom aqueles dias de reuniões, quando todo mundo podia estar na igreja, quando não precisávamos estar longe do outro, quando não precisávamos usar álcool gel e nem máscara. Oh, que tempo gostoso! Mas aquele tempo passou, estamos no outro aqui. Vamos ver se retornamos àquele, se dá tempo de retornarmos àquele sem álcool gel, sem máscara. Peçamos a Deus que dê tempo, que ainda tenhamos liberdade para poder falar desta palavra, pregar esta mensagem. Pai, te agradeço, Senhor, por esta oportunidade de reconhecer o tempo que nós vivemos. E estamos muito mais próximos, como Paulo disse, que a nossa salvação está agora muito mais perto de nós, quando no princípio cremos. Aqui está muito mais perto, rápido, do que quando eu criei em 1973. Está muito mais perto. E se lá eu subjugava meu corpo e lutava para preparar para um rapto até 77, quanto eu lutei por isso,
E hoje já passou esses anos todos e eu estou aqui aguardando ainda esse rapto que o Senhor prometeu. Como filho do homem o Senhor já veio e nós fomos saber depois que o Senhor veio. Mas o rapto, eu creio que nós estamos nos preparando para esta hora, para encontrarmos o Senhor nos ares, o Filho prometido nos ares, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Oh, que maravilha pertencer à família da revelação, ter o nome mudado que foi profetizado outra vez por João. O inimigo tentou me cegar, mas o eleito é predestinado, e a espada que Brana ganhou, hoje a esposa também tem ganhado. Nenhum mal sobre mim temerei, recebi a espada do rei. Essa espada é a revelação, e no meu coração ela sempre eu terei. Oh, que maravilha pertencer à família da revelação, ter o nome mudado que foi profetizado outra vez por João. O inimigo tentou me cegar, mas o eleito é predestinado, e a espada que Brana ganhou, hoje a esposa também tem ganhado. Nenhum mal sobre mim temerei, recebi a espada do rei. Essa espada é a revelação, e no meu coração ela sempre eu terei. Nenhum mal sobre mim temerei, recebi a espada do rei. Essa espada é a revelação, e no meu coração ela sempre eu terei.